Diga para quem está do teu lado, você faz parte do milagre. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus, livro de Marcos, capítulo 5, verso 22 a 24. Obrigado, queridos, pelo lindo louvor. Fiquem à vontade também para ouvir a palavra de Deus. Marcos 5, 22 a 24. Temos o pastor Ivan Teles, que está conosco hoje também. Sempre um prazer, um grande amigo desta igreja, um grande amigo pessoal. Marcos, capítulo 5, verso 22 a 24. Depois vamos sentar e terminar a leitura a partir do verso 35, tá bom? Eu vou ler na tradução que está aqui no telão, para que a gente tenha essa uniformidade na versão. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu a Jesus, prostrou-se aos seus pés, e ele lhe rogava com insistência: minha filhinha está prestes a morrer. Rogo-te, peço-te que venhas à minha casa e imponha as mãos sobre a minha filha, para que ela seja curada e para que ela viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia e o apertava. Sente agora, vamos continuar a leitura no verso 35 até o 43, nesse mesmo capítulo. E estando ele ainda, enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Percebendo isto, Jesus disse ao chefe da sinagoga, ao Jairo: não temas, crê somente. E não permitiu que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, do Jairo, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. E entrando disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que haviam acompanhado, e entrou onde a menina estava. E tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar. E leia o resto desse versículo comigo. Diga assim: e todos, mais forte, todos foram tomados de grande espanto, e ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso, e mandou que dessem de comer a menina. Diga: ele mandou que dessem de comer aquela menina. Aleluia. Diga graças a Deus. Esta é uma história com H, história verdadeira é com H, história contada, fabricada é com E, história. Essa é uma história verdadeira. Os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, falam dessa história. Mateus 9, Lucas 5, ou Marcos 5, Lucas 8 falam dessa história. Este homem que era um grande personagem daquela época, ele cuidava da sinagoga. Sabe a sinagoga que o centurião mandou fazer? Pode não ser a mesma, mas era como se fosse. Era uma igreja do povo judeu. Era lá que eles se reuniam, e era lá que eles liam a palavra, cantavam hinos, oravam, recebiam ensinamento. E este homem era o principal da sinagoga. Quero lembrar vocês que entre Jesus e o povo judeu da época havia um grande conflito por causa da religiosidade. Aqueles homens, eles criaram tantas regras religiosas que eles se afastaram de Deus. Era tanto não pode isso, não pode aquilo, não pode cortar a barba, não pode fazer isso, pode o cabelo, a roupa tem que ter. Eles pareciam um pavão, né? Escreviam versículos no peito, na testa. Eles andavam com aquelas roupas
A gente vê muito isso nos filmes, né, da época de Jesus. Eles eram muito religiosos. E a religiosidade, se não tomarmos cuidado, ela nos afasta de Deus. Religião é uma palavra do latim, religare. Religação do homem com Deus, é a religião, não é algo mal. Mas a religiosidade, as pessoas começam a interpretar a Bíblia. E olha, tem tantas igrejas no país, no mundo, e aí todas elas se baseiam na Bíblia para ter versões tão diferentes. Uma lê aqui que você não pode cortar o cabelo, a outra extrai da Bíblia que você não pode raspar o sovaco, a outra que você não pode usar calça comprida, a outra que você não pode bater palma. Então, se não tomarmos cuidado, irmãos, a religiosidade acaba nos afastando de Deus. Quantos aqui já não tiveram isso? Temos pessoas aqui que vivendo uma situação de necessidade, de vício, de droga, e vai alguém que é religioso, o religioso diz assim: eu não posso falar de Jesus para você, porque você não é digno. O religioso, ele quer escolher quem pode e quem não pode servir a Deus. O religioso, ele quer dizer como é que você tem que adorar, e ele é especialista em apontar o dedo, ele é especialista em achar defeito. Os religiosos da época de Jesus, irmãos, foram os que mais combateram Jesus, foram os que crucificaram Jesus, foram os que o apedrejavam, eram os religiosos da época. E aqui tinha um homem que tinha tudo para ser um religioso. Ele era o Jairo, ele era o chefe da sinagoga, era ele quem fazia a escala do culto, era ele que dizia quem canta, quem fala, quem prega. Mas Jairo tem uma necessidade, ele tem uma filha de 12 anos. E quando a necessidade bate na nossa vida, irmãos, não é a religiosidade que vai curar, não é a religiosidade que vai te abençoar. Quem vai te abençoar é Jesus. Quem morreu na cruz do Calvário não foi uma placa de igreja. Quem foi pregado na cruz por você não foi um pastor. Tem gente que diz: eu não vou mais na igreja porque aquele pastor. Irmão, não foi o pastor que morreu por você na cruz do Calvário. O pastor, ele é um canal de bênção. Como pode às vezes não ser um canal de bênção? Como você é um profissional e você sabe que na sua área tem gente que enobrece a sua profissão, mas tem gente que denigra a profissão. Por isso a Bíblia diz que a minha confiança está no Senhor. Homens falham, pastores que já foram meus pastores hoje não estão nem na igreja, pastores que eram exemplos e se afastaram do caminho. Mas a minha fé não está em homens, a minha fé está em Jesus. Eu entendo, eu tenho misericórdia de quem fala. Eu não sou um apontador de dedo, de ficar apontando. Eu não sou um caçador de pecado. Tem gente que é caçador de pecado, ele fica procurando o pecado dos outros para caçar. Você viu o fulano lá? Fica na rede social. Deixa eu ver na mesa aqui essa foto, deixa eu ver se tinha uma cerveja aqui. Era Heineken. É isso? É isso, Beni? Não sabe? Você não sabe porque você não é caçadora de pecado. Mas tem gente que é caçador de pecado. Deixa eu ver, tem uma foto, deixa eu ver quem que estava do lado aqui. Deixa eu ver se está com a aliança no dedo. Tem gente que fica aumentando para ver. Está sem aliança. Para de ser caçador de pecado. Nós já temos tanto problema na nossa vida para ficar caçando problema na vida dos outros. Nós temos um relacionamento com Deus. A religiosidade às vezes faz com que a pessoa está cantando no altar lá. Nós não somos largados, não. Nós temos um testemunho para dar. Nós ministramos para quem está no altar, nós ministramos para as ovelhas. Mas é a misericórdia de Deus, irmãos, que está sobre todos nós. É a misericórdia, porque acabamos de cantar. Talvez era para estar morto, talvez era para você estar no mundo, talvez era para você estar largado, talvez era para você não ter família, mas a misericórdia de Deus te alcançou. Jairo era um homem de religiosidade, mas ele entendeu que a religiosidade não ia salvar a filha dele. 12 anos, à beira da morte, uma doença mortal, e ele se expõe, ele vai até o meio da multidão, todo mundo sabia quem ele era. E ele se prostra aos pés de Jesus, aquele Jesus que os judeus queriam matar. Ele diz: mestre, vai à minha casa, porque a minha filha está à beira da morte. E Jesus o levanta carinhosamente e diz: vamos lá, eu vou curá-la. Mas enquanto ele está indo, aparece alguém no meio da multidão que estava apertando
aparece uma mulher que também fazia 12 anos que tinha uma hemorragia, um sangramento. Imagina, irmã, você ter 12 anos de perda de sangue. Ela estava anêmica, ela estava fraca, mas ela ouviu falar que Jesus ia passar, e ela disse: eu vou lá, eu não vou pedir para ele orar por mim, nem colocar a mão na minha cabeça, até porque a mulher, quando ela tinha sangramento, no seu período menstrual, a lei a considerava impura na época, a lei da época, e ela não podia estar no meio do povo, ela não podia sentar junto com a família, ela tinha que ficar separada os dias das suas regras menstruais. Imagina esta mulher, 12 anos, e ela diz: eu não vou pedir para ele colocar a mão na minha cabeça, porque ele pode até não querer orar por mim, mas se eu tocar, se eu só conseguir tocar nele, eu vou ser curado. A fé é um negócio interessante, né, irmãos? A fé opera de uma forma diferente para cada um. Eu tenho fé que se eu fizer isso em Jesus, eu vou ser curado. Eu tenho fé na minha corrente, eu tenho fé no meu dízimo, na minha oferta. Eu tenho fé, e quando eu não faço, aquilo me incomoda. E esta mulher chega, enquanto Jesus está indo para a casa de Jairo, esta mulher toca nele e ela é curada, conforme a sua fé. E Jesus para, e o Jairo aflito: logo, Jesus, a filhinha está mal. E Jesus: calma, alguém me tocou. Quem me tocou? E o Jairo e os outros: Jesus, está todo mundo te tocando, vamos logo, minha filha está lá. E Jesus: alguém me tocou. Os apóstolos: mas Senhor, está todo mundo tocando. Mas para, perdão, para. E Jesus começa um diálogo, e o Jairo aflito: minha filha está morrendo. E de repente a mulher aparece, ela fala: fui eu que toquei, eu não sou digna que o Senhor toque em mim, mas eu toquei no Senhor, e eu fui curada. E Jesus: então vai, filha, tua fé te salvou. Quando ele acaba de curar, chega alguém para Jairo e diz: Jairo, não incomoda mais o mestre, o que você veio buscar, o teu milagre, já não é mais possível, tua filha já morreu. Irmãos, você que é pai e mãe, já pensou ouvir uma notícia dessa? Puxa, Jesus chegou tão perto, ele estava indo para minha casa. Talvez se essa mulher não tivesse atrapalhado, ele tinha chegado a tempo. E Jesus vê Jairo saindo de perto e segura ele e disse: Jairo, vem cá, não duvida, crê somente. Ele não disse nesta passagem, mas em outra passagem ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, ele viverá. Jesus disse: Jairo, fica aqui, mas não vai todo mundo comigo. Vem Pedro, Tiago, João, vem só vocês. Deixa a multidão aí, os outros discípulos ficam cuidando da multidão. E eles vão à casa de Jairo. Quando chega aquele pranto, aquele choro, gente chorando para todo lado. A criança morreu, 12 anos, um adolescente. E Jesus chega: por que vocês estão chorando? Porque ela morreu. Jesus disse: não chora, ela está só dormindo. Aquilo que para você é morte, para Deus é só um período de tempo. Aquilo que para você é impossível, para Deus é possível. Aquilo que para você parece impossível é um milagre que Deus quer fazer na tua vida. Já acabou, já morreu o relacionamento, já morreu o amor, já morreu isso, já estou devendo. Para Deus é só um tempo pequeno. Não chora não, ela não morreu, ela está dormindo. Aí a Bíblia diz que mesmo os que choravam começaram a rir, começaram a dar risada. Talvez fosse, irmãos, tinha uma categoria de pessoas na época de Jesus que eram contratados para chorar em velório. Eram as chamadas carpideiras. A pessoa às vezes contratava a gente: ó, você vai lá chorar. E elas faziam escândalo, batiam no peito, né? E elas faziam aquela loucura, porque elas estavam chorando, de repente começa a rir. Eu lembro quando eu trabalhava em indústria, né? 4 horas da manhã eu pegava o ônibus ali na Vila Angélica, entrava às 6 horas na zona industrial, e a gente chegava tarde da escola, meia-noite, 1h, tomava uma água, ia dormir. No outro dia, 4h30, já de pé para pegar o ônibus. Irmãos, como eu tenho uma lembrança viva, né? Porque naquele ônibus tinha um tal de Inhojuca, que ficava na rádio, e o motorista ligando alto: Inhojuca, acorda! E o Inhojuca fazia propaganda de uma funerária.
Seja sócio da funerária. Quem lembra do Nhojuca aí? Quem já ouviu? Revela a idade isso aí, né? Cara. Isso aí revela a idade. O Nhojuca, já fica sócio da funerária tal. Lá tem caixão com ar-condicionado. Lá tem não sei o quê. Lá a gente leva até gente para chorar no velório. No tempo de Jesus também tinham essas pessoas. E Jesus manda todo mundo sair. E entra ele, o Pai e os 3 apóstolos. Sabe, irmãos, tem hora na vida que você tem que separar de quem duvida. Tem gente que mata o teu sonho. Tem gente que você vai contar o teu sonho, uma palavra dela já desanima você. Mas quem você pensa que é? O que você vai fazer? Tem gente, irmãos, que você compartilha uma ideia, a pessoa quer matar o teu sonho. Tem gente que você compartilha um relacionamento, você compartilha um carro que você comprou, uma ideia que você está. Mas quem você pensa que é? Jesus não deixou entrar a multidão, não. Você não deve dar ouvido à multidão. Viu, irmãos? Ande com gente que tem o mesmo projeto que você. Ande com gente que tem o mesmo sonho que você. A Bíblia diz que Maria, quando estava grávida de Jesus, ela procurou outra grávida, Isabel, a mãe de João Batista. E quando ela se aproxima, as crianças no ventre, o sonho que estava em Maria e o sonho que estava em Isabel começam a se comunicar. As crianças se agitam no ventre. Quando você anda com pessoas que têm o teu sonho vai ser alimentado, o teu sonho vai ser realizado, você vai ser fortalecido. Sai de perto de gente que não quer ver o teu sonho realizado, irmão. Se afasta. Porque em nome de Jesus, aquilo que Ele gerou em você vai ser realizado para a glória dEle. Só quem crê, dá um glória a Deus bem forte aí. A nossa fundadora, Aimee McPherson, em 1923, ano que vem a Quadrangular completa 100 anos no mundo. E ela pregava esse evangelho: Jesus salva, batiza, Jesus cura e Jesus voltará. Era uma mulher excepcional, uma mulher que foi considerada as 100 maiores celebridades do século passado. A igreja dela, irmãos, em Los Angeles, eram artistas da época. Anthony Quinn, Charlie Chaplin, todos frequentavam a igreja de Aimee. Uma mulher poderosa. E um dia chega alguém para ela e diz: você crê que Jesus voltará? Falou: claro que eu creio, é Quadrangular. Então, se você crê, por que você está fazendo uma igreja tão grande? 5.000 lugares, a igreja está lá até hoje. É a nossa sede mundial. Por que você está fazendo uma sede tão grande, se você crê que Jesus está voltando? E a resposta dela foi algo que está nos livros da história dela: eu vivo como se Jesus voltasse hoje, mas eu trabalho como se Ele voltasse daqui a 1000 anos. Viva como se Jesus voltasse hoje, mas trabalhe como se Ele fosse te dar ainda 100 anos pela frente. Porque se Ele voltar para você, Ele vai te achar trabalhando. Aleluia. A Aimee morreu muito nova. Nossa fundadora morreu com 54 anos. Numa noite ela pregou, multidão, cura. Ela tinha um dom maravilhoso de cura. Foi para o hotel onde estava, dormiu e não acordou. Ela viveu isso. Viva como se Jesus voltasse hoje. Viva bem, peça perdão, durma em paz, vá na casa de Deus, cumpra o seu sentimento com Deus. Mas trabalhe para você, para a obra de Deus, como se Ele voltasse daqui a muito tempo. Porque de qualquer forma, quando Ele voltar, Ele vai nos achar trabalhando. Jesus se afasta dos incrédulos e entra só Ele, o Pai, a Mãe e os apóstolos. 3 apóstolos só, os mais próximos dele. Isso me mostra, irmãos, que há pessoas que têm grau de relacionamento com a gente. Tem gente que entra na nossa casa, tem gente que tem um relacionamento um pouco mais longe. Cuidado com quem você abre a porta da tua vida. Tem gente que vai abrindo a porta da vida, do coração, dos negócios. Daqui a pouco está envolvido em golpe, nome sujo. Cuidado. Tem pessoas que servem para estar perto de você. Tem gente, irmãos, que não serve. Tem gente que, se andar com você, vai queimar o filme. E não é porque estão falando, é porque tem gente que não serve para andar com a gente. Jesus tinha 3 apóstolos que estavam em todas. Ele tinha 12. Mas quando ele ia pegar uma coisa mais íntima, ele trazia os 3. E ele levou esses 3. E ele entrou naquele quarto. Ele, o pai, a mãe e os 3 apóstolos. E ele pega na mão da menina e diz: Talita cumi, que traduzido quer dizer: menina, levanta.
ressuscita. Jesus está entrando na tua vida, na intimidade do teu lar, na intimidade do teu coração, onde não chegam pessoas, onde não chegam situações, onde pessoas nem sabem o que você está passando, porque tem coisas que a gente guarda só para a gente, ou no máximo poucas pessoas. E Ele está dizendo, como disse: ainda que o teu sonho esteja morto, hoje eu quero ressuscitá-lo, eu quero colocá-lo de pé. Aquilo que você acha que já não vai acontecer mais, já passou a hora, já passou o tempo, já passou a oportunidade. Eu tive oportunidade, eu perdi. Eu não tenho mais idade para isso. Deus está dizendo, irmãos, que o tempo é dele, a oportunidade está na mão dele, e ele pode e vai. Se você crê no milagre, Ele vai colocar de pé novamente. Ele vai, irmãos, te dar a ressuscitação dos seus sonhos. Abraão já tinha mais de 90 anos. Fazia 25 anos que ele tinha recebido. A Sara, a mulher dele, irmãos, as regras menstruais já tinham parado. Quase 90 anos. Não dá mais. Sara já está com o ventre seco. Sara não pode produzir mais. Mas havia uma promessa de Deus, que de Abraão e de Sara haveria uma grande nação. E a Bíblia diz que Deus renova o corpo mortificado de Sara, e uma mulher com quase 90 anos tem um filho, o filho da promessa. Para Deus não tem tempo, para Deus não tem impossível. A promessa, o milagre vai acontecer na tua vida. Se Ele prometeu, se Ele falou, vai acontecer, aleluia. Se você crê, aplaude e glorifica bem forte a esse Deus poderoso. Aleluia. Vai acontecer. Levante a mão bem alto e diga: Senhor. Mais forte, diga: Senhor, eu creio que na tua presença milagres acontecerão na minha vida. E diga: e ainda que pareça impossível a mim e às pessoas, eu sei, eu creio pela minha fé nesta noite, e eu declaro: vai acontecer. Aleluia. Só quem crê glorifica esse Deus maravilhoso. Você tem aí 10 segundos para glorificar Jesus aí. Dá glória a Deus aí, querido. Diga: Senhor, o meu milagre precisa acontecer. É a cura, é a salvação, é a libertação. É financeiro, é espiritual, é material. Eu não sei qual é o teu milagre, mas eu sei que o Deus que realiza milagres está aqui. Ele entrou na casa de Jairo, um religioso da época. Ele entra na nossa casa para ser o nosso grande Deus, aquele que realizará milagres. Diga: graças a Deus. Nós estamos na presença do Senhor. E para encerrar, quando Ele cura a menina, Talita Cumi, levanta-te. A menina se levanta e começa a andar. Ela tinha 12 anos, imagina, ela volta da morte. Ela começa a andar. Jesus dá uma ordem: dá comida para ela. Talvez fazia dias que ela não comia, né? Quem está doente não come. Jesus diz: alimenta ela. Sabe o que o Espírito Santo me mostra aqui, irmãos? Aquela menina era um milagre, amém? Era um milagre ou não era? Jesus diz assim: alimenta o seu milagre. Você precisa de um milagre de Deus? Você precisa de uma bênção? Alimenta ele. Você não alimenta milagre, irmãos, assistindo televisão. Você não alimenta milagre escutando pessoas derrotadas, negativas, gente que quer tirar a sua fé, gente que quer tirar você da presença de Deus. Mas fala: eu estou indo numa igreja lá, para quê? Perda de tempo, pastor nenhum presta. É gente que está querendo roubar o teu milagre. O diabo usa as pessoas. Eu conheci alguém no Senhor. E daí? E daí? Mas eu escutei não sei aonde, mas eu ouvi não sei do que. Querido, alimenta o teu milagre. Dá de comer para o milagre. Se você foi abençoado, alimentar o milagre é você abençoar pessoas. Se você foi acolhido, abençoar pessoas e alimentar o milagre é acolher pessoas. Há pessoas que querem receber as coisas de Deus, mas não têm habilidade de alimentar o seu milagre. Estar na presença de Deus, irmãos, é alimentar o seu milagre. É muito bom estar assistindo lá em casa, quando não dá para vir na igreja. Mas você que está assistindo aí, se você pode ir na igreja, vá. Porque lá você alimenta, ou aqui você alimenta o seu milagre. Em
casa lá, ouvindo a palavra, daqui a pouco passa o cachorro, pula por cima, daqui a pouco a criança cai e você sai da frente da palavra, daqui a pouco, né, entra uma mensagem no seu celular, você vai querer ver quem é que mandou a mensagem. Gente que está às vezes assistindo o culto e fazendo um churrasco. A palavra está boa, mas esse cheiro está me matando. Então, irmãos, alimenta o milagre. Você está aqui, horário nobre. Daqui a pouco tem os jovens. Estamos alimentando o nosso milagre. Você está alimentando. Jesus diz: dá de comer para a menina. Alimenta o milagre. Quando alimento o meu milagre, eu dou passos concretos em direção à minha fé, à minha preparação e à minha dedicação. Quando eu alimento o milagre, irmãos, o Deus que realizou aquele milagre vai realizar outros na minha vida. Alimenta o milagre. Na tua casa, quando você for falar, fala de coisas que alimentam milagre. Não fala de crítica. Às vezes você leva para o seu filho, você leva para casa coisas negativas, né? Às vezes tem gente, irmãos, criança é um ser muito sincero, né? Às vezes a criança fica em casa ouvindo, e tem pais que infelizmente falam mal do pastor. Vocês acreditam? Uma pessoa santa como o pastor, tem gente que fala mal. Chega em casa, chega o pastor, o culto hoje, aquele louvor, aquela palavra, que fez, sei o quê. A criança fica ali. Daqui a pouco vem na igreja, aquele casal abençoado com a criancinha. Oi, dá um beijinho no pastor. Parece um monstro que está chegando. Ah, pastor, fica tranquilo. Ela é assim mesmo, ela é muito retraída. Se ela fica ouvindo falar mal, alimenta o milagre na vida do teu filho. Não precisa falar dos problemas. Fala das coisas boas. Fala do Deus maravilhoso que nós temos. E ainda que tenhamos problemas, irmãos, as bênçãos são muito maiores. O trabalho, né? Trabalhei já em indústria há muito tempo. Chegava lá, na hora do almoço, os crentes reuniam e falavam, um glorificava, um falava da mensagem da igreja dele, outro falava. Daqui a pouco a gente estava lá embaixo da árvore, começava a falar em língua estranha, que era até difícil voltar a trabalhar. Mas tem gente que às vezes no trabalho também começa a falar dos defeitos da igreja, dos problemas da igreja. E tem gente que nunca veio na igreja e sabe todos os problemas, mas não sabe as bênçãos da igreja. Alimente o milagre. Fale coisas boas. Fale o que Deus tem feito na tua vida. Fale da presença de Deus. A menina ressuscitou, é um milagre. Dá de comer para ela. Dá de comer para o teu milagre, irmão. A fé, a oração, a presença, o louvor, a fidelidade a Deus. Eu tenho um milagre, eu recebi um emprego bom, Deus abençoou. Pois é, eu vou alimentar, eu vou dar o meu dízimo, a minha oferta. Eu vou alimentar o milagre de Deus para que outros milagres aconteçam na minha vida. Só quem está entendendo aí, dá um glória a Deus bem forte. Alimente o seu milagre. Estamos aqui hoje e vamos orar. Talvez você tenha ainda milagres a buscar de Deus na tua vida, na tua família. Nós vamos orar. Coloque-se de pé na presença do Senhor.